Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, né? Primeira página de hoje, Glória Pérez, a autora, consagrada autora de novelas, diz que não tem perdão para o ator José de Abreu pelo comentário que ele fez em relação ao assassinato da filha dela, a Daniela Pérez, não é? Que estaria completando 51 anos no último dia 11 desse mês, se não tivesse sido assassinada covardemente, como ela foi realmente. E o Zé de Abreu, vocês se lembram, não é? A gente deve ter aí o post para mostrar para vocês. Foi falar de política e resolveu comparar a política de uma certa maneira, a política atual, com esse assassinato, falando, inclusive, citando quem matou a filha dela. E isso foi uma coisa que revoltou o Brasil inteiro. Então tá aqui, olha, o José de Abreu disse: o Brasil está tão doido que vemos Guilherme de Pádua e Glória Pérez, ou seja, não é, o responsável pela morte da filha dela, e ela como mãe, ele colocou os dois juntos, o criminoso e a mãe da vítima, apoiando o mesmo espectro político. Que tempos, disse ele, que foi quando a Glória, vocês se lembram muito bem disso, entrou na sequência no Instagram do José de Abreu e disse: você é muito canalha, eu não vou revidar lembrando a sua tragédia pessoal. É bloque e mais nada. Tudo isso aconteceu no último dia 6 de julho, não é? Mês passado. E todo mundo se revoltou com o Zé de Abreu. Ele tentou sair de bonitinho nessa história, fez um pedido de desculpas muito fajuto, né? Citou os jornalistas que comentaram, me citou também, porque a gente tinha aqui detonado a atitude dele e a gente não muda o ponto de vista em relação a isso. Foi uma coisa muito calhorda, desumana e cruel que foi feito. Em 2 linhas ele conseguiu ser de um extremo desrespeito, né, desconsideração e crueldade com a Glória Pérez. Imagina colocar o nome dela ao lado do nome de quem matou a filha dela, foi preso, respondeu por isso, de acordo com as leis brasileiras. Também não vou nem mais entrar no mérito dessa questão. E aí ela não quis mais falar disso. E como eu falei para vocês, ele ficou se desculpando, ele ficou xingando os jornalistas, ele fez do jeito dele, não colou, não é? Tá com um filme bem queimado junto ao público por conta disso. Não adianta ser o excelente ator que ele é. Como homem, ele tem pecado bastante em relação ao próximo e eu acho que ele acha que política está acima de tudo, até mesmo do senso de humanidade. É uma coisa horrorosa o que ele faz realmente. Ele cospe não só nas pessoas, ele cospe na democracia no geral, né? É uma coisa muito horrível isso. Mas teve um momento em que ela participou de eventos, a imprensa lá, e as pessoas queriam saber qual o ponto de vista dela agora, passado um mês, como é que ela ainda olha para esse episódio tão desagradável, não é? Tão desrespeitoso quanto foi esse tweet aí, ou mensagem no Instagram, eu nem me lembro direito, foi Twitter. E aí, como é que ela estava achando? E a Glória não quis responder essa história, ela não quis dar entrevista sobre essa história. De uma certa maneira, ela deu uma resposta bastante contundente, que ela diz que isso é inegociável, inegociável. Ela não quer mais saber do José de Abreu na frente dela. Essas são palavras minhas, tá? O que ela disse é isso, não tem perdão, é inegociável. Então não adiantou ele ter pedido desculpas, não adiantou ele ter tentado se explicar, ele, né, vir com toda aquela conversa de adoçar o bico das pessoas depois de tudo o que ele viu em termos de repercussão negativa dessa atitude dele. Não adianta, não adianta. O que ela disse ali, você é muito canalha, é o que ela continua pensando, né? E realmente não explorou, não vai explorar, não faz parte do caráter da Glória Pérez explorar a tragédia pessoal da qual ele também sofreu na própria vida dele, mas, né, parece pedra bruta, nada comove, não entende a dor do outro, se serve para não perder a posição política, a frase, a piada, que se dane, né, que tenha sido uma tragédia, que tenha sido a perda dessa menina aos 20 anos de idade, como foi, barbaramente assassinada. Ele achou que ele podia fazer essa comparação, que a política realmente justifica
justifica qualquer coisa, não é? Que vale tudo de verdade. E aí, um mês depois, mais de um mês depois, 40 dias depois, quando ela é questionada sobre isso, ela reage da mesma maneira, com a mesma indignação e deixa marcado o seu ponto de vista e o seu território de mãe que perdeu a filha barbaramente, como ela diz, todo dia 11 de agosto, né? E a gente hoje está apenas no dia 16 de agosto. Há 5 dias ela estava com essa dor toda presente novamente. Não passa nunca, mas há dias que as coisas ficam muito mais agudas, ainda mais quando você imagina que poderia estar do lado da sua filha comemorando 51 anos de idade dela e que ela estaria muito bem, estaria com uma carreira consolidada, continuaria sendo uma linda mulher, a filha que sempre foi e não estava mais aí. Então, se ele se sentiu no direito de fazer essa comparação cruel, ela se sente no direito de, passado esse tempo, e há um tempinho, na verdade, pouco mais de um mês, de dizer que não tem perdão mesmo, gente. E não tem, na verdade, né? Ela já tem que conviver com toda a triste realidade daqueles que praticaram esse ato bárbaro, crime hediondo, cruel contra a filha dela, estarem aí, livres, soltos, vivendo as próprias vidas, não é? Continuando ao lado das suas famílias, e ela não, ela com essa perda que é definitiva, que é irreparável, que não tem conserto, a dor não tem remédio, não tem anestesia para esse tipo de coisa. Não tem. Então, ela ainda teria que ser compreensiva em relação ao comentário idiota do Zé de Abreu? Claro que não, claro que não. Por isso que quando chega esse momento, ela mantém a posição. E quando chega esse momento, eu acho que todos nós que mantemos um senso de humanidade, pelo menos, né, a impressão que a gente tem de nós mesmos, e a gente batalha para que isso aconteça, nunca perder a sensibilidade ou a solidariedade em relação ao próximo, a gente fica indignado também e dá todo o apoio à autora Glória Pérez. A gente não está, aliás, na verdade, a gente não está falando da autora, a gente não está falando dessa mulher talentosa que nos brindou com tantas coisas importantes na televisão e vai continuar fazendo isso ainda. A gente está falando de uma mãe, sabe, que perdeu a filha da maneira como perdeu, que o Brasil inteiro acompanhou, que teve repercussão internacional, que aqui as coisas realmente, não é, são leves para aqueles que fazem essa barbaridade, eles têm o direito de continuar a própria vida, as famílias enlutadas vão assim até os seus últimos dias e não dá para não deixar de apoiar a Glória Pérez nesse momento. Essa pergunta foi feita por uma repórter do... que foi, diretor? Foi feita pela repórter Carol Giunco, do TV Fama, né, que se encontrou com a Glória e perguntou para ela. E aí vocês vão ver a reação. Ela dá uma resposta, mas depois ela se afasta porque ela não quer tocar nesse assunto de uma maneira mais profunda, de jeito nenhum. E ela está coberta de razão. Vamos ver agora. Com José de Abreu, tudo bem, tudo certo? Aceitou a desculpa? Não, querida, não há desculpa nesse campo. Esse terreno não é inegociável. Aí, vamos colocar de novo? É tão rapidinho que eu acho que vale colocar novamente a Carol Giunco. Que evento foi esse, Giongo? Que evento foi esse? Vamos ver que evento foi. Ela estava numa fila, né, de autógrafos, era uma noite de autógrafos, quando a repórter a aborda, toca no assunto, ela não é desrespeitosa, ela ainda dá uma pequena resposta, mas ela vai se afastando, deixando muito claro que ela não quer falar sobre esse assunto. Imagina, extremamente doloroso. Vamos ver outra vez. Com José de Abreu, tudo bem, tudo certo? Aceitou a desculpa? Não, querida, não há desculpa nesse campo. Esse terreno não é inegociável. Vendo? Ela até tira o microfone, né? Fica muito claro, não vou falar sobre esse assunto, né? Não quero dar essa entrevista, mas mesmo assim, em respeito à repórter, em respeito ao TV Fama, ela ainda diz, é inegociável, ou seja, não tem perdão, não tem conversa, não quer saber, é alguém que está isolado como um vírus aí da vida dela, né? A repórter estava no seu papel de perguntar, e a Glória com toda a razão em não querer se aprofundar, porque resposta ela deu com toda certeza, é o máximo que ela se permitiu.
permitiu falar em relação a um assunto tão indigno, né, quanto essa atitude aí do José de Abreu. Foi na noite de autógrafos do livro do Ednei Silvestre, né? E aí, tudo bem, Vladimir Alves, Thiago Rocha, Felipe Campos? Boa tarde, diga. Sônia. Realmente é inegociável, porque apesar de as pessoas falarem que ele se desculpou, eu não vi desculpa nenhuma. Imagina, ele volta, ele fala o seguinte, que fiz apenas uma constatação. Ele reafirma a canalice com que ele agiu quando falou da memória da filha da Glória Pérez. Gente, essa mulher se pergunta até hoje por que a minha filha teve a vida ceifada. Por que tanta violência? E isso é uma coisa que ela vai levar até os últimos dias da vida dela. Não, é só pegar aí no Instagram da Glória, né, no último dia 11, o que ela postou em relação a Daniela Pérez, para vocês terem a dimensão da dor que ela sente até hoje. Então ele pode pedir desculpa, ele pode se retratar, ele pode fazer um tratado, escrever uma carta, enfim, o que quiser. Não tem desculpa, é inegociável. Ele pisou na bola, ele faltou com respeito, ele não respeitou a dor de uma mãe, não respeitou a dor de um país inteiro que se comoveu com a perda da Daniela Pérez. Exatamente. Vamos ver se vocês encontraram aí. Olha a página do último dia 11 de agosto, né, quando seria o aniversário da Daniela Pérez. Aí ela coloca a foto com a Dani ainda bebezinho, dando papinha, e ela escreve: 11 de agosto, haja coração para atravessar esse dia. Tá vendo, gente, como é complicado? E aqui, uma das últimas fotos dela com a filha, com a Daniela Pérez, tá aí. Essa menina que realmente deixou para sempre, né, esse vazio na vida da mãe. Foi muito complicado. Fala, Thiago. Sônia, olha, a gente está vivendo um momento político onde as pessoas, elas parecem time de futebol, elas ficam alienadas, elas, às vezes, até doentes e entrando numa searas que não se deve entrar. Mas tem uns doentes mais doentes que os outros, você não acha? Que são esses extremos. Exatamente. O Zé de Abreu passou totalmente, porque ele pode defender o candidato A, o candidato B, o candidato C, isso não tem o menor problema. Cada um escolhe aquele que for melhor, conveniente para você. Agora, você aliar uma coisa à outra, não fecha, Sônia. Em nenhum momento que você vai traçar aquela linha, né? Você fala, a linha do sentido. Ela não fecha, a gente não consegue ver coincidência. Ou alguma coisa que esbarre daqui para lá. Então o Zé foi totalmente infeliz, certíssima Glória de ir discutir isso na justiça. Não tem perdão mesmo, porque a coisa mais preciosa para um pai e para uma mãe são seus filhos. Exatamente. E quando você mexe ali, e ainda mais para uma mãe que nunca mais vai ter a sua filha de volta, nunca mais, essa dor, sabe, volta tudo. Volta o momento e a gente sabe quanto foi triste, aquelas buscas, o carro no meio do mato, aquelas coisas. Então assim, precisa? Não, de jeito nenhum, não é? Felipe Campos. Olha, Sônia, eu lembro como se fosse hoje, dia 28 de dezembro de 1992, eu sentado na frente da televisão e recebendo a informação que o Guilherme de Pádua tinha assumido a culpa, que ele tinha se entregado para a polícia. A partir dali, nós vimos que, eu acho que a monstruosidade de um caso e da forma como ele aconteceu. Sim. Agora, o Zé de Abreu usar isso de uma forma extremamente fútil, que é fútil, né? Sim. Quando você linka com política, enfim, para uma perda de uma mãe, da forma como aquela moça foi assassinada, Deus me livre. Mas está certa ela, não é inegociável, eu acho que não tem que ter negociação alguma em relação a esse episódio. Claro. Não é a primeira vez... Isso é uma medida protetiva emocional, inclusive, sabia? Da Glória em relação a ele, mantenha a distância para sempre, definitivamente. Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de história, que ataca as pessoas nas redes sociais, simplesmente só por questão partidária e política, que eu acho extremamente errado isso, mas quem gosta de fazer, faça à vontade, a gente só entende um pouco mais a patologia. E aí você percebe que, para quê, né?
aonde ele quer chegar com isso. Ele fez isso com os colegas de trabalho, com todo mundo que se manifestava. Eu acho que independente de política, o comportamento, a maneira de ver as coisas O Vlad, fria, o Vlad né? tem uma frase que eu acho ótima, que o coração fala daquilo, a boca fala do que o coração tá cheio. E é verdade. É verdade mesmo. É isso, né, gente? Apoio total à Glória Pérez.